E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Viana, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui do canal História Viva Educação. E o tema da aula de hoje é reformas religiosas. Então, quando a gente fala em reformas religiosas, a gente divide esse período em 3 ramificações do cristianismo, né? Eu começo dizendo com o luteranismo, depois o calvinismo e depois o anglicanismo. Então, nós vamos entender o contexto social, o que estava acontecendo lá na Alemanha, que até então era chamado de Sacro Império Romano Germânico, para a gente entender como é que surgiu essas doutrinas, essas novas religiões. Então eu começo dizendo que o contexto histórico do Sacro Império Romano Germânico era o seguinte. Lá no século V, gente, já começou a existir o questionamento da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela começa a governar durante toda a Idade Média. E durante esse período existiu um monge chamado Agostinho. Ele viveu então no século V e ele já começava a questionar as ideias, os dogmas da Igreja Católica. E nesse período então, ele falava, ele pregava que a salvação do homem, ela ocorre por meio do quê? Por meio da oração e por meio da meditação. E aí a gente vai ter na Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico, um monge e teólogo chamado Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, ele era um seguidor, adepto das ideias, adeptos da filosofia medieval de Santo Agostinho, como mais tarde vai ser chamado. Só que o monge Lutero, ele fala assim, gente, a salvação do homem, ela se dá pela fé que essa pessoa tem. E aí, gente, ele propõe uma reformulação dos dogmas da Igreja Católica. Por quê? Porque a igreja estava comercializando, porque o Papa naquele período, o Leão X, ele autorizou a venda das indulgências. E o que eram as indulgências? Ele autorizou as vendas de bilhetes sagrados e eles alegavam o seguinte: se você comprar esse pedaço de papel, essa indulgência, você estará absolvido do seu pecado. Então eles enganavam a população. E como a população não tinha conhecimento, gente, a população acreditava. Quando a gente tem o conhecimento é libertador, faz as pessoas crescerem. E quando você segura o conhecimento, as pessoas ficam amarradas, elas não evoluem. Então, gente, o Lutero começa a questionar a venda das indulgências e a venda das simonias. Então, as indulgências eram um bilhete que seria a compra do perdão divino, a absolvição do pecado, e as simonias, eles alegavam que seriam artefatos, seriam artigos tocados por Jesus. Um exemplo disso: essa caneta foi tocada por Cristo, foi ungida por Cristo, né? E eles vendiam aquela caneta ou qualquer outro produto por um valor absurdo. E aí o Lutero ele fala, não, isso está errado. E por que a igreja fazia isso? Porque ela queria construir a nova Basílica de São Pedro, em Roma. Então ela queria arrecadar dinheiro, ela queria gerar lucros para construir a nova Basílica em Roma. E aí o monge Lutero, ele fala, isso está errado, isso não pode acontecer. E aí, gente, ele propõe a reformulação, né? Ele fala assim, olha, a igreja vai ter que mudar os seus dogmas, as suas ideias, os seus pensamentos. E a igreja, ela não aceita. Por quê? Porque ela já vinha desde toda a Idade Média, né? A gente ainda tá naquela mentalidade que a igreja é uma instituição muito poderosa, e nesse período ela tinha terras. E aí ela não aceita. E o que acontece? A igreja católica, ela vai excomungar o Martinho Lutero. O que significa excomungar? Ela vai amaldiçoar o Martinho Lutero. Gente, ele era católico e ele não queria se separar da igreja, tá? Ele propunha a reformulação dos dogmas da igreja, mas ela não aceita e com isso ele é obrigado a sair, ele é excomungado, ele é amaldiçoado. E com isso, o que acontece? Ele funda o que a gente chama de igreja protestante ou igreja luterana. Então essa igreja, pessoal, ela estabelece alguns princípios, né? Então é importante a gente citar aqui que o protestantismo ou o luteranismo é uma ramificação do cristianismo, tá? E a base do Lutero, gente, é a salvação pela fé. Ele critica a autoridade papal, ele fala que o Papa ele não deve ser o líder de todas as igrejas, ele questiona também o celibato clerical. Ele falava sim que o padre poderia ter relações afetivas, relações amorosas. E isso não era respeitado, tá, pessoal? Apesar de falar lá nas escrituras
que o padre ele não poderia ter um relacionamento, eles não respeitavam isso, tá? Ele propõe também a desburocratização da igreja. Na igreja dele, ele propõe somente o batismo e a Eucaristia, enquanto na igreja católica são 7 itens, né? São 7 sacramentos, ok? Ele propõe também, gente, a realização de cultos em línguas nacionais, porque até então os cultos, as celebrações, elas eram realizados do latim, e o padre ficava de frente para o altar e de costa para os fiéis. Então, nesse período, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e as pessoas vão passar a ter acesso, vão passar a ler a Bíblia. E aí, gente, ele fala, né? Ele acaba criando, na verdade, as 95 teses, criticando o papel da Igreja Católica, falando que a igreja promove a corrupção, enganando as pessoas. E ele cria o que a gente chama de 95 teses e fixa essas 95 teses, que é um texto muito grande, na capela de Wittenberg, na Alemanha. Tá certo? Então, ele condena o excesso de lucros da igreja católica, o luxo da igreja. Enfim, a gente vai avançando até que surge outra religião inspirada, né, que surgiu nos moldes do luteranismo, que é o calvinismo. Só que o calvinismo, gente, importante a gente citar para vocês, que primeiramente surgiu na Suíça e depois acabou indo para a França. Então, nesse período, o calvinismo ele pregava a teoria da predestinação. O João Calvino ele pregava a teoria da predestinação e ele falava que a pessoa estava predestinada a se salvar. Então isso estava atrelado à ideia do trabalho, à ideia de riqueza. Ele falava que se a pessoa trabalha, a pessoa gera riqueza, e gerando riqueza, ela está predestinada a se salvar. Se a pessoa não trabalha, se a pessoa vive na vadiagem, ela está predestinada a se condenar. Então a ideia da predestinação, a ideia do João Calvino, o calvinismo, ele estava atrelado muito com a burguesia. Por quê? Porque a burguesia era uma nova classe social que estava emergindo. Era a classe social que tinha os meios de produção, eram os ricos, tá? Então, no Lutero, ele fala que a salvação ela se dá pela fé. Já na base calvinista, a salvação ela ocorre por meio do trabalho, por meio da riqueza. E aí, gente, com o passar do tempo, né? A história como um processo de transição, que eu sempre falo aqui para vocês, a gente fala sobre o anglicanismo. A igreja anglicana, ela surge na Inglaterra. Importante a gente citar que a Inglaterra, ela era um reino católico, porém, o Henrique VIII, né, o rei da Inglaterra, ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era católica, espanhola, tia de Carlos V, líder do Sacro Império Romano Germânico, e eles tinham uma filha, a Princesa Maria. Só que o Henrique VIII, ele queria ter um filho homem, porque era muito importante ter um filho homem naquele período, né? Por quê? Porque a sociedade, né, a base da nossa sociedade, ela é patriarcal. Então era muito importante eu ter um filho homem para continuar a minha linha de sucessão no trono. E aí, ele quer se separar de forma amigável de Catarina de Aragão, e a igreja fala que não é permitido, né? Segundo o sacramento católico, não é permitido a separação. E aí o que ele faz? Para ele se separar da Catarina de Aragão, ele rompe com a igreja católica e cria a igreja anglicana na Inglaterra. E aí, gente, ele se separa de Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolenha. E com a Ana Bolenha ele tem uma filha, a princesa Elizabeth I, e depois ele vai se casar, né, com 5 mulheres ao todo. Ele vai ter um filho, sim, mas esse filho vai morrer muito jovem e ele não vai continuar, já não vai ter mais idade suficiente para gerar filhos, tá? Então essa daí, gente, foi um pouquinho das reformas que aconteceram lá no século XVI. E uma coisa muito importante, o rei, nesse período, o rei da Inglaterra, ele é o chefe de Estado e é o chefe da igreja, tá? O chefe da igreja anglicana. Então, gente, em resposta às reformas religiosas, a Igreja Católica organiza a Contra-Reforma. Então, o que a Igreja Católica ela faz? Ela promove uma reunião chamada Concílio de Trento. E nessa reunião fica estabelecido o seguinte: uma lista de livros que vão ser proibidas de circular, vai ser proibido de circular perante a sociedade, tá? E a gente chama isso de Index. Esse Index seria uma infinita lista de livros que seriam proibidos das pessoas lerem, de circular perante a sociedade.
Entre eles estavam os livros protestantes e o livro também do Nicolau Maquiavel, porque ele fala que a moral acima da política, né? A política acima da moral, desculpa. Então, pessoal, tudo que feria a moralidade da Igreja Católica seria perseguido, seria condenada e julgada pelo Tribunal de Santa Inquisição, tá certo? Então, nesse tribunal, eles perseguiam, eles executavam, eles queimavam as pessoas, tá? Queimavam os hereges, né? Os infiéis, como eles alegavam. E aí, pessoal, como na Europa havia perdido muitos fiéis, surgem algumas ordens religiosas chamadas de Companhia de Jesus, que nós conhecemos muito, que é os jesuítas. E os jesuítas, eles vêm para a América a fim de conquistar novos fiéis. E aqui eles conseguem catequizar a população, catequizar o povo da América, e por isso que grande parte aqui do povo da América é católico. Não só pela colonização espanhola e portuguesa, mas também pela Companhia de Jesus, que vieram para cá com o objetivo de conquistar novos fiéis. Gente, vou ficando por aqui, espero que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês. Muito obrigado.